O texto que eu lerei para a base de nossa oração está em João 15, 11. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Como todos podem ver, nós recebemos aqui a nossa família, minha casa e a casa da Ellen está repleta, e eles vieram aqui já tem umas 2 semanas, para que pudéssemos passar um pouco mais de tempo junto. Essa vinda deles aqui parece ser uma coisa muito simples, os pais visitando os filhos, mas quando você mora a um oceano de distância, isso não é tão simples, não acontece tão frequentemente. E esse momento se torna um tanto quanto especial. A preparação ela iniciou mais ou menos 1 ano antes, e a ansiedade só aumentava conforme os dias iam passando, a preocupação também. Quantas vezes nós oramos então aqui, para que o Bira pudesse estar bem para vir? Como estava a ansiedade da Aline, esperando pela família pela primeira vez, visitar ela depois de 4 anos, mais ou menos. Então, toda essa preparação, a ansiedade, a preocupação, fizeram só com que o momento deles aqui se tornasse ainda mais especial. Para que pudéssemos aproveitar um pouco mais de tempo, como somos em muito, nós alugamos uma casa grande em Wales, uma casa bonita, e é sobre isso que nós queremos falar, sobre esse sentimento que está transbordando em todos nós, é o sentimento da felicidade. Mas a pergunta é, por que alguém buscaria a felicidade? Quem aqui quer ser feliz? Por que queremos ser felizes? Para que nós busquemos a felicidade, nós temos que ter uma motivação. Para que nós busquemos qualquer coisa, nós temos que colocar essa coisa como um objetivo. E temos que ter uma clareza de por que nós queremos buscar a felicidade. Para encontrar o motivo, resolvi escutar o que disse o homem mais sábio do mundo. Quem é esse homem? Isso. Está escrito então lá em Eclesiastes 8,15, para quem quiser acompanhar. E ele disse: Então exaltei eu a alegria, porquanto o homem nenhuma coisa melhor tem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isso acompanhará no seu trabalho todos os dias na vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Então podemos ver quão importante a felicidade é. Isso vai acompanhar a gente em tudo que fazemos, certo? Para mim, isso já seria um motivo suficiente para eu querer buscar a felicidade. Mas, caso ainda haja alguém que ainda não se convenceu, eu quero explorar um pouco mais nessa ideia. A felicidade ela está ligada à saúde. Estudos mostram que pessoas felizes têm menos propensão a ter doenças. A felicidade está ligada à produtividade. Uma pessoa feliz, ela produz muito mais do que uma pessoa que está estressada, uma pessoa que não é feliz, e ela alcança melhor os resultados e objetivos. A felicidade é algo que contagia. Quando você está feliz, as pessoas que estão ao redor de você passam a absorver essa felicidade e acabam ficando felizes também. E quando essas pessoas se tornam felizes, todo o redor, todo o ambiente, ele se torna melhor. A felicidade, ela embeleza, não? Eu acho que não tem nada mais bonito do que um rosto feliz. A Aline estava tão feliz que os pais dela estavam aqui, que os sorrisos dela me chamou a atenção. Eu até estava pensando em pedir para namorar com ela. É verdade. Fica a dica aí para os casais. Se você quer ter uma esposa ou um esposo bonito do seu lado, compartilha a felicidade, contribui para que cada um seja feliz. Com tudo isso, eu penso que todos estão convencidos de que a felicidade é algo que é muito bom para nós. Mas ficou
um detalhe que ficou importante mencionar. A felicidade, ela está relacionada ao quê? A felicidade, ela está relacionada principalmente a pessoas. Está relacionada a relacionamentos pessoais. Eu tenho certeza de que se qualquer um de nós estivéssemos em uma ilha, sozinho, mas uma ilha muito luxuosa, com aquela casa enorme lá, com todo o dinheiro que pudesse ter e com todas as coisas que o dinheiro pudesse comprar, mas sem contato com pessoas, essa pessoa não ia durar muito tempo. Ela ia entrar em depressão, ela não ia ter com quem compartilhar as alegrias, ela provavelmente iria ou sair da ilha ou ela morreria ali mesmo em pouco tempo. O ser humano, ele precisa de contato, ele precisa de relacionamento para ser feliz. E é aí que também começam os problemas. Nós precisamos de pessoas para ser felizes, mas são pessoas que nos fazem tristes. São as relações pessoais que às vezes nos roubam a felicidade. Então, como eu estava dizendo, 2 semanas atrás, nós alugamos uma casa grande em Wales, em Gales, para que pudéssemos passar pelo menos alguns momentos todos juntos, ao invés de estar divididos em 2 casas. E a casa mais espaçosa também, para que todos ficassem com conforto. E estávamos lá, todos felizes, comíamos, bebíamos e estávamos felizes. E então, fomos passear na praia que tinha lá próximo, e após o passeio, tínhamos que parar ao mercado para comprar as coisas que precisaríamos para a semana. E a compra era grande, estávamos em 17 pessoas lá. E eu estava passando a compra no caixa, até que nossas 4 caixas de ovos chegaram na mão do atendente. Era no Lidl. E aí ele falou, você só pode levar 2. Aí eu fiquei meio confuso, mas eu falei, não, mas é que somos em um grupo muito grande, somos em 17 pessoas. Não importa, só pode levar 2. Eu pensei que ele dizia que, tudo bem, tem a regra, nós tivemos esse racionamento antes. Eu pensei que ele dizia que nessa compra só poderia ter 2. Aí eu pensei, vamos dividir então a compra. E falei para ele, dividimos a compra e passamos 2 em cada compra. E na hora ele já mudou a fisionomia, ficou com um semblante sério e disse, ainda assim é uma compra. E ele começou a ficar nervoso com isso, porque a gente tentou insistir de um jeito ou de outro. E ele foi ficando muito nervoso. E no final a gente acabou comprando 2 caixas na loja do lado, a mais. O ponto que eu quero destacar é que todos estávamos felizes. Mas uma atitude injusta de uma pessoa conseguiu abalar o equilíbrio mental de todos nós. Éramos em 17. A boa coisa é, apesar de um grupo muito grande, nós todos saímos do mercado sem causar escândalo. Simplesmente aceitamos e saímos. Mas não porque a gente estava satisfeito com a situação. Mas diz em Efésios, quando vocês ficarem irados, Efésios 4:26, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Mas de fato é que todos nós saímos do mercado e estávamos irados. Nos sentíamos que fomos injustiçados. Nós sentimos também um certo preconceito, porque ele percebeu que éramos de fora. Ele não tentou conversar com a gente de uma forma amigável, como seria normal de um atendente de um mercado, ou alguém que
gostaria de resolver a situação. Ele queria causar uma confusão. Visivelmente, ele queria causar problema. Eu não sei como vocês estão pensando agora, depois de ouvir isso, mas talvez nesse momento cada um esteja pensando, como eu faria se eu estivesse no lugar do Marcelo? Ou o que ele deveria fazer numa situação como essa, de diferente? Mas não se preocupe se você pensou em coisas ruins. Eu também não quero incentivar vocês a pensar nelas, mas nós pensamos em muitas coisas ruins. Nós passamos, acho que, horas pensando em o que a gente deveria ter feito para nos vingar daquele cara. E nós tivemos várias ideias. Eu não vou falar todas aqui. Mas eu vou falar uma das que eu pensei. Eu pensei que após passar toda a compra, na hora de pagar, eu pensei em falar que eu não queria mais e sair. Bom, era uma forma de protesto. Mas também eu pensei que eu ia ter que comprar tudo de novo. E pensa, 17 pessoas no mercado. Então ainda bem que eu não fiz isso. Vejam como a atitude de uma pessoa abalou o estado de tantas pessoas. Nós estávamos felizes, dispostos a transbordar em alegria, compartilhar alegria, e naquele momento estávamos pensando em vingança. Todos sabemos que executar uma ação de vingança, nós alimentamos um ciclo que ele não tem fim. O resultado nunca é positivo. Mas por que fazemos isso? Por que nós temos essa tendência de querer corrigir aquilo que foi feito errado? Por que temos a tendência de não aceitar o que aconteceu de ruim com a gente? Aquele mesmo homem sábio, ele fala alguma coisa também. Ele fala em Eclesiastes 8:11. Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos do homem está inteiramente disposto a praticar o mal. Então, eu falo para vocês imaginarem como teria sido se por um acaso, naquele momento onde o atendente do supermercado estava estressado, se o gerente do supermercado visse a atitude dele, chegasse nele na mesma hora e fizesse ele passar as 4 caixas de ovos e desse uma boa bronca nele ali. Como teria sido o resultado? Será que a gente ficaria estressado ou irritado pela atitude dele? Ou nós estaríamos satisfeitos porque ele recebeu o que merecia? Eu acredito que eu ficaria satisfeito. A verdade é que vemos tantas injustiças e tantas vezes não vemos a punição, não vemos o resultado, que esquecemos que não é nosso trabalho de julgar, não é nosso trabalho de punir. Olha o que diz Salomão. Eclesiastes 8:12. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temerem diante dele. Não é nosso trabalho julgar, punir ou fazer qualquer coisa. O nosso trabalho é receber as bênçãos de Deus, e para isso nós não podemos fazer como eles. Esse caso do mercado foi uma situação real, mas foi uma situação aleatória. Eu tenho certeza aqui que se eu der 10 segundos para cada um de vocês, vocês vão ter alguma coisa que incomodaram vocês hoje, ontem, durante a semana, porque essas coisas acontecem quase que diariamente. Pode ser o marido trazendo problema do trabalho, pode ser o filho tirando notas ruins nas provas, pode ser aquele caso que a esposa tem com o cartão de crédito. A minha não tem esse problema. Pode ser o patrão colocando uma pressão em cima da gente. São infinitas possibilidades, coisas que podem nos incomodar, coisas que podem roubar a nossa felicidade. Às vezes as situações são mais fáceis de suportar,
mas às vezes elas são simplesmente impossíveis. Simplesmente não dá para suportar. O que eu vou te contar agora aconteceu com uma família muito parecida com a minha. A família era o casal, tinha a filha mais velha, tinha um irmão do meio, como eu, e tinha o filho mais novo. O filho do meio, ele tinha 27 anos. Isso aconteceu nos Estados Unidos em 2018. Ele tinha 27 anos e morava sozinho, era contador, morava num apartamento. E numa certa noite ele estava tranquilo, sentado no sofá, tomando um sorvete de vanila. E no mesmo prédio morava uma moça que era policial, 30 anos mais ou menos. E ela estava chegando do trabalho, depois de uma jornada inteira. O que aconteceu é que ela errou o andar do estacionamento dela, e os apartamentos eram no mesmo andar do estacionamento. E ela andou, como de costume, até o apartamento dela, só que ela estava no andar errado. E ela entrou no apartamento desse rapaz. A porta dele não estava trancada. Quando ela começou a abrir a porta, ela percebeu que a porta estava aberta e ouviu algum barulho dentro. Ela já puxou a arma dela. E o rapaz, quando ouviu a porta se abrindo, ele também se levantou do sofá, porque ele queria ver o que estava acontecendo. E ele andou em direção ao apartamento pequeno, o sofá praticamente em frente à porta. Tudo isso aconteceu simultaneamente, ao ponto que ela abriu a porta e ele andou para a porta, talvez gritando, falando alguma coisa. Escuro, ela só fez o que ela foi treinada a fazer. E você já sabe o que aconteceu. Tragicamente, ele morreu praticamente na hora. Foi uma fatalidade. Um erro que não tem retorno. De acordo com os relatos da família, esse rapaz, ele era cristão, gostava de cantar na igreja. Todo mundo dizia que ele procurava ajudar todos quanto ele podia. Uma pessoa muito boa. Como estaria a nossa cabeça se algo acontecesse conosco? Como estariam nossos pensamentos? Seria esse um daqueles casos que roubaria a felicidade para sempre? Como viveríamos? Esse caso levou 1 ano para ser julgado. Como estava a cabeça da família? Sofrendo? Esperando por justiça? 1 ano parece uma eternidade quando você está sofrendo, não? Como seria esse ano para nós? Eu imagino que seria quase como uma tortura, não? Aquela sede de vingança. Aquele pensamento que a gente não consegue parar de que podíamos ter sido feito algo diferente. E se ele tivesse trancado a porta? E se eu tivesse convidado ele para jantar na minha casa naquela noite? Talvez em algum momento nós já estaríamos culpando a Deus porque ele permitiu que algo acontecesse com uma pessoa tão boa. Talvez porque a gente deixou ele morar sozinho. Se ele estivesse morando com a gente, não teria acontecido. Para dizer a verdade, eu não sei como eu reagiria numa situação terrível como essa. Se é que esse é um daqueles casos impossíveis, essa família estaria condenado a ter o resto da vida uma infelicidade total. Nunca mais seriam felizes. Mas graças a Deus, que é o Deus do impossível, essa família foi liberta da tortura. O nosso Deus de amor nunca iria permitir um sofrimento que perdurasse para sempre. Ele enviou ensinamentos e ferramentas para resolver qualquer situação. Não tem situação impossível para Deus.
Essas ferramentas e ensinamentos, eles trariam equilíbrio, eles trariam paz. A ferramenta que eu falo hoje, essa ferramenta que liberta, que cura, que transforma, Jesus ele ensinou na oração do Pai Nosso. Essa ferramenta é o perdão. Como está escrito em Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares os homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. A única forma que tem de suportar os conflitos da vida é através do perdão. Não tem outra forma. Em nossa vida, com certeza, em algum momento nós vamos estar numa situação semelhante à da policial, onde nós causamos um mal. Se foi intencional, se não foi intencional, nós vamos estar naquela situação e vamos necessitar de perdão. Não tem como aquela policial viver se ela não obtiver o perdão. Ela vai entrar numa depressão profunda, ela pode acabar se matando. Talvez a nossa situação não seria tão grave como a situação da policial. Talvez só uma situação doméstica, de um marido fazendo mal para a esposa ou a esposa fazendo mal para o marido. Mas ainda assim nós estamos cercados por problema onde nós podemos ser a pessoa que causou o problema. Em outra situação, podemos estar como a situação da família sofrendo por ter sido injustamente prejudicado, mas também vamos estar precisando perdoar para que possamos descarregar aquele peso, aquele pensamento que a gente fica revivendo o tempo inteiro e que incomoda tanto. Incomoda tanto que pode levar a um problema de estresse, problemas de doença, principalmente, estudos dizem, a relação muito forte com um infarto, a falta de perdão. Talvez a situação não envolve uma terceira pessoa. Talvez você fez alguma coisa que deu errado, mas que só afeta você, mas você não consegue se perdoar. Você precisa desse perdão. Você precisa seguir em frente. Porque o perdão é algo que te segura ao passado. Você não quer ficar no passado. Você quer melhorar, você quer aprender com os erros. E você precisa se perdoar para seguir em frente. A verdade é que perdoar a nós mesmos é algo que é mais difícil do que perdoar a outro. Então, é algo que é muito importante para que você possa ser feliz. Quando se trata de perdão, nós podemos separar em duas categorias. Um perdão que ele é condicional e o perdão que é incondicional. O perdão condicional é quando você só perdoa se a pessoa pedir desculpa. Você depende de algo para perdoar. Você precisa ver uma mudança, você precisa ver um arrependimento. Pessoas que só conseguem perdoar dessa forma, condicionalmente, elas têm uma grande desvantagem. Porque para que ela possa desfrutar dos benefícios do perdão, que é retirar aquele peso, sentir aquela leveza, sentir paz, ela vai depender de outra pessoa. Ela vai depender de que a pessoa venha para pedir perdão. E a maioria das vezes, essa pessoa não vem. E aí, às vezes a pessoa que causou o mal, ela é realmente uma pessoa ruim e ela não está preocupada com isso. E a pessoa que foi injustiçada vai ficar sofrendo sempre. Ela já sofreu o dano. E ela vai continuar sofrendo porque ela não consegue perdoar. Ela precisa daquela pessoa voltar para pedir desculpa. Imagina que você está dirigindo tranquilamente e alguém que está todo estressado, com pressa no trânsito, bate no seu carro
e sai e você não pega a placa, não pega o nome e simplesmente o cara sumiu. Se você é dessas pessoas que perdoa condicionalmente, o que você vai fazer? Como que você vai conseguir que a pessoa volte para pedir desculpa, para que você possa perdoar? Você vai ficar com esse ocorrido na sua mente por anos, relembrando e sofrendo e pensando o quanto foi azarado, injustiçado ou o que seja. Imagina que alguém fez alguma coisa que você não gostou, mas a pessoa não percebeu que fez algo errado. E a pessoa pensa que está tudo bem. Então você fica lá esperando a pessoa voltar para pedir perdão, mas a pessoa nem sabe que fez algo de errado. É uma situação muito comum entre casais, entre amigos, entre pessoas próximas. É comum porque algumas pessoas não conseguem comunicar e simplesmente elas sofrem lá por anos e a pessoa que causou talvez o dano nem percebeu e tá bem, pensa que tá tudo bem. Às vezes essa pessoa depois de anos aparece com um problema antigo e apresenta e aí fica tudo bem. Pessoas que perdoam condicionalmente têm mais dificuldades de perdoar pelos próprios erros, porque normalmente a gente não tem a tendência de pedir perdão para nós mesmos. E aí a gente fica esperando. Quem perdoa condicionalmente perde muito tempo de alegria, porque está ali sofrendo, esperando pela pessoa. E aí, de repente, um dia isso acontece e aí pensa, poxa, quanto tempo eu perdi? Podia estar usufruindo dessa alegria por muito mais tempo. Essas pessoas podem até desfrutar de alguns momentos de alegria, mas logo são obscurecidos por ressentimentos, assuntos inacabados que tiram a alegria. Mas agora eu queria concluir com a outra forma de perdão, que é realmente a verdadeira chave para a felicidade. É o perdão incondicional. Esse perdão incondicional é aquele perdão que Jesus falou na cruz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É aquele perdão onde ninguém pediu perdão para Jesus. Todos estavam ali matando a Jesus. Mas Jesus falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Se você consegue praticar o perdão incondicional, você não depende de ninguém vir pedir desculpa. Você não depende de nada. O controle está na sua mão. E isso é uma grande vantagem. Para cada perdão que você entrega, vai ficando mais fácil de perdoar. Como consequência, você não acumula peso na sua vida. Você não acumula tristeza. A sua vida fica sempre leve. Quanto mais leve a sua vida é, mais saúde. A sua mente fica equilibrada. Você fica mais produtivo. Você serve melhor a Deus. A sua comunicação com Deus é melhor. Você vai trabalhar melhor. Toda a sua vida fica equilibrada. E quando você vai ficando cada vez mais profissional na atitude de perdoar, você passa a se transformar em uma máquina que distribui perdão. Então a pessoa cometeu um atraso, passa nada. Simplesmente nada te incomoda. E quando nada te incomoda, felicidade. Porque o que tira a nossa felicidade são as coisas que nos incomodam. Então, em uma cortada no trânsito, você vai pensar, coitado, deve estar cheio de problema para andar com essa pressa toda. Aquele cara do mercado, imagina quantos problemas ele não deve ter para estar tão estressado daquele jeito. E enquanto nós estávamos fazendo o quê? De férias. Quando você pratica o perdão incondicional, não tem perda de tempo. Quantas famílias perdem anos de convivência esperando pelo pedido de desculpa? E o meu desejo
é que possamos praticar todos os dias o perdão incondicional, para que com o nosso jeito de viver como um cristão, possamos inspirar pessoas para transmitir alegria e com isso engrandecermos a Deus. Amém.